início a mais um culto online, os cultos que estão sendo diferenciados, mas que para a glória do Senhor estamos juntos com o pastor Emanuel, trazendo sempre uma palavra abençoada, já liberada por Deus, eu creio nisso. Hoje mais um domingo, né, de ceia, o segundo domingo de ceia diferenciado do que nós vimos, que eu vi há anos, desde minha conversão, mas creio que Deus está abençoando cada ato que está sendo feito na presença dele. Vamos dar início, então, a uma oração. Irmãos, se sentindo à vontade. Deus amado Pai, Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está me dando, está aqui te louvando, te adorando e orando a Ti, Deus. Esteja presente em cada lar, Senhor, dos irmãos. Esteja com a gente, Senhor, ceando também. Estamos longe um do outro, mas estamos perto porque nós somos irmãos em Cristo. Deus amado, direciona o louvor de hoje, a palavra que o Senhor já liberou para o pastor Emanuel, para que entre em nossos corações, para que a gente entenda que a Tua mensagem, a Tua voz falando com a gente, Pai. Tira o homem de perto e se põe, Pai, espírito neste local, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada irmão que nos assiste, cada irmão que está bem. Senhor Deus, o que se tiver não está bem, estará bem na Tua presença. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, Igreja do Senhor. Estamos com saudades de retornarmos, juntos no culto, no templo. Mas enquanto isso não se concretiza, nós vamos adorar o Senhor e exaltar o nome do Senhor, mesmo dentro das nossas casas, dos nossos lares, no nosso quarto, na nossa sala. Nosso coração é o altar do Senhor. Gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Romanos 8, versículo 26 ao 28. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse momento nós vamos elevar o nosso coração em oração ao Senhor, porque Ele é o único digno de ser adorado e exaltado em nossa vida. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos como orar e que o Espírito do Senhor Ele intercede como gemidos inexprimíveis. Talvez hoje, nesse dia, você está com dificuldade de orar, de elevar o seu coração e se render ao Senhor. Dias difíceis, dias de tribulação, mas tem de bom ânimo. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem. E tudo que nós estamos passando, nós vamos sair muito mais fortalecidos de como nós entramos. Nós vamos orar agora para que o Senhor reine em seu coração, para que as suas lágrimas e o seu coração se transformem como aroma agradável a Deus. Talvez você não tenha palavras para descrever o que você está sentindo. Você não tem palavras para descrever o que você está passando e o que você precisa. Mas através dos nossos gemidos inexprimíveis, sobe ao Senhor. E ali Ele recebe toda a nossa adoração, todo o nosso clamor, toda a nossa oração. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome nesse momento, porque somente tu és o único digno de ser louvado e engrandecido neste lugar, Pai.
Muito obrigado pela tua presença em nossos lares, Senhor. Nós queremos muito mais de ti, Pai. Nós queremos muito mais que a tua presença. Nós queremos muito mais, Senhor, que o teu toque. Nós queremos, Senhor, que a tua presença e a tua unção invade, Senhor, o nosso ser, o nosso coração, porque nós queremos muito mais da água da vida que jorra do trono de Deus. Nós queremos muito mais, Senhor, que mergulhar nos teus rios de águas vivas e cristalinas, que curam, Senhor, que restaura e que liberta, Pai. E eu lhe peço, Senhor, que o Senhor entre na casa dos teus filhos e das tuas filhas neste momento, Senhor, que não consegue, Senhor, buscar um fôlego para orar, que não consegue buscar palavras, Senhor, para te clamar, Senhor. Revela no coração o teu querer e a tua vontade dos teus filhos e a das tuas filhas neste momento, Pai. É o que nós te clamamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, porque só tu és o merecedor, Senhor, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Que o louvor do Senhor possa entrar no seu coração. Que você possa se render ao Senhor e exaltar o nome dEle, de toda a sua alma, de todo o teu espírito, de todo o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Nesse momento, você possa aproveitar e adorar a Deus, clamando pela presença dEle no seu lar. Porque da mesma forma que Ele está aqui, eu creio que Ele tocará o seu coração, tocará a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Então não se cale nesse momento, vamos juntos adorar e buscar a Deus, amém? Estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Restaurando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus. Declare isso com todo o seu amor, com toda a sua adoração, meu irmão. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. E pelo amor dele, pela graça dele, nós podemos ser transportados do reino da escuridão para o reino da maravilhosa luz de Deus. E por isso hoje nós podemos declarar nesse culto de ceia o ousado e maravilhoso amor de Deus por nós.
céu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém, Jesus. Que o Senhor encontre nossos corações dispostos a ouvir a Tua palavra, nossos ouvidos abertos para aprender de Ti nessa noite, Senhor. Fale aos nossos corações, molde as nossas vidas conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que a Tua palavra possa falar a nós de forma eficaz e profunda, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que louvor maravilhoso, que bênção. Louvado seja Deus pela vida do Mateus, pela vida da Nath, que estiveram adorando ao Senhor nesse momento. Quero dar um aviso antes de entrar na palavra. Nossos dízimos e nossas ofertas nesse tempo, como a gente não está indo à igreja, ela está sendo feito via depósito bancário. Vai aparecer para você, está aparecendo aí para você, né, esse número de conta e banco. Esse depósito é feito no nome da Igreja Metodista Central. O que é importante quando você faz o depósito ou a transferência bancária é que você envie para o nosso tesoureiro, né, o Mateus, para que ele esteja avisando, né, a Igreja Central que esses recursos são depósitos que foram feitos via os irmãos de Serra Azul. Amém? Então, você que deseja entregar o seu dízimo, deseja consagrar uma oferta, faça isso em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, já consagrar todas as ofertas que já nos foram enviadas e aquelas que serão enviadas em nome de Jesus. Deus Pai, eu quero colocar diante da Tua presença, ó Pai, cada oferta e cada dízimo depositados ao Senhor. Meu Deus, que seja, ó Pai, em nome de Jesus, todas elas consagradas a Ti. E que possa, ó Deus, abundar em bênçãos e que faça a Tua vontade, ó Pai, na vida de cada pessoa. Meu Deus, prospera, abre portas, socorre essas vidas e cumpre, Deus, a Tua vontade sobre cada uma delas. Meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, dá, Senhor, discernimento aos administradores da igreja, para que em nome de Jesus possam saber como aplicar esses recursos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus, né? Você que tem conseguido ofertar ao Senhor, você que tem consagrado o seu dízimo, confie no Senhor, tá, queridos? Confie que Deus há de abundar e entregar a vocês as bênçãos espirituais. Eu vejo, né, os céus abertos sobre as nossas vidas quando nós temos fidelidade ao Senhor. Seja fiel ao Senhor em nome de Jesus. E agora nós vamos passar para a palavra de Deus. Ela está em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Amém? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para que foram chamados tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas,
e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha falar aos nossos corações. Pai, que não seja eu a falar, ó Deus, mas que o Teu Espírito Santo fale em nossos corações, mova nas nossas vidas em nome de Jesus. Pai, e apesar de mim, seja feita a Tua vontade nessa noite, sobre a vida, ó Pai, dos Teus filhos, sobre a vida, ó Pai, daqueles que ainda não estão assistindo nesse momento, mas assistirão ainda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu quero iniciar essa palavra dizendo que o Evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus. Ela se caracteriza pelo poder de Deus manifesto em nossas vidas. Romanos, capítulo 1, versículo 16, quero tomar por base esse versículo de Romanos, no versículo 16 e 17, vai falar o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu comecei a pensar esses dias como a palavra de Deus produz efeitos extraordinários em algumas vidas. E como ela produz esses efeitos em algumas pessoas, e em outras não produz efeito praticamente nenhum. E esse texto que nós lemos de 1 Coríntios, ele vai nos mostrar que há dois fins aqueles que ouvem a palavra de Deus. O primeiro que ele mostra é que para uns a palavra vai ser como uma loucura, e logo eles vão estar se perdendo. Mas para outros, aqueles que serão salvos, essa palavra, a palavra de Deus é poder. E eu quero aproximar do versículo 19, me apoiar nele, quando ele diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Queridos, os que se acham sábios, às vezes não têm condições de conhecer o poder de Deus, em acreditar através da sua sabedoria, através da sua inteligência, sobre um Cristo que foi morto na cruz do Calvário. Quantos não vão permitir que essa obra entre nos seus corações? Vão achar que isso é um absurdo. Uma palavra de Deus, um Salvador, um Messias que vem ao encontro do seu povo, sofre consequências duríssimas, morre na cruz e a partir da sua morte ressuscita e se torna o Salvador deste mundo. Muitos não vão acreditar e achar que essa palavra é absurdo. E no versículo 23, nós encontramos um relato sobre isso, onde diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por que escândalo para os judeus? Porque os judeus não esperavam esse Messias crucificado. Os judeus não esperavam um Messias que perdoava pecados de humildes, que perdoava pecados de pessoas sofridas, que iam ao encontro delas, que iam ao encontro dos doentes, que abraçava aquele que estava leproso e o curava. Os judeus não imaginavam que Jesus ele ia ao encontro dos fracos, dos desprezados, dos endemoniados, mas Jesus veio para esse. E tudo isso para eles foi como um escândalo, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Essa palavra da cruz, esse é o nosso Jesus, ele é loucura para os gentios. Gentios aqui citado é todos que não são judeus. E eu quero pegar por base
para que eu possa te explicar, nesse momento, em nome de Jesus, os guardas romanos. Eu começo a imaginar como que os guardas romanos lidaram com a situação onde Pedro, que a noite toda ficou sem pescar, que estava à beira da praia limpando as suas redes, decepcionado, ali limpando as suas redes, cheio de problemas para resolver. De repente chega o Senhor Jesus, chega o Messias ao encontro dele e fala: Pedro, vai mais longe e lança as suas redes. E ele, na sua perspectiva ali de pescador, fala: não, mas eu não vou. Professor, mestre, como que eu vou lançar as redes se a noite toda eu nada peguei? Mas aí o Senhor, e ele fala assim: mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Queridos, eu começo a imaginar os guardas romanos vendo tudo isso acontecer e escutando essa notícia de um Senhor que ali fez quase transbordar 2 barcos de tanto peixe. Eu creio que eles pensavam: isso é uma loucura. Eu começo a imaginar também os guardas romanos que não gostavam de ver as multidões se reunindo com Jesus e ver Jesus numa casa ali pregando o evangelho, e chega 4 amigos levando um paralítico numa maca, e esse paralítico não podia entrar dentro dessa casa, tamanha era a multidão, e eles colocam esse paralítico por cima do telhado, abrem o telhado, e ao abrir esse telhado descem o paralítico em frente a Jesus, e Jesus fala: seus pecados são perdoados. Ou levanta, toma o teu leito e anda. Ali foi escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Eu creio que os guardas romanos falaram: isso é um teatro. Eles estão fazendo para que ele se promova, para que ele... isso é uma ilusão. Não, queridos, isso é loucura para aqueles que não acreditam na palavra da cruz, para aqueles que não acreditavam em Jesus Cristo como Senhor de todas as coisas. Olha a loucura para os gentios. Mateus, um coletor de impostos, aquele que estava trabalhando para os romanos, um judeu que era como se fosse um traidor, cobrando impostos do seu próprio povo em favor de Roma, e sendo beneficiado por tudo isso, tendo regalias, tendo situações maravilhosas financeiramente. Mas Jesus passa na sua coletania e fala: Mateus, vem, me segue. E ele deixa tudo, ele deixa as condições de vida que ele tinha, ele deixa a sua posição e segue a Jesus. Eu creio que sobre todos aqueles que guardavam ali sua coletania, todos aqueles que estavam ali recebendo aquilo que as cobranças de impostos dele, falou: ele está louco. Isso é uma loucura. Queridos irmãos, a palavra de Deus para muitos é loucura, mas para aqueles que servem a Deus é poder de Deus. Amém? A palavra de Deus tem sido poder sobre a sua vida? Será que você, como Simão, Pedro, será que você, como Mateus, você, como os discípulos e apóstolos que o acompanhavam, será que você realmente acredita nessa palavra? Amém? Será que você entende que Jesus é o Cristo, é o Messias, é aquele que veio, aquele que despiu da sua glória? Oh, aleluia, ele despiu da sua glória, ele se fez homem, ele andou como nós, mas sem pecado, experimentou ali a cruz em nosso favor, ali derramou todo o seu sangue, e no 3º dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Você acredita nisso? Você acredita que foi em favor da sua vida? Amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, foi em favor da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Versículo 25. E aqui eu quero finalizar a primeira parte desse sermão. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Talvez você, através da sua sabedoria, através do seu entendimento, você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você fique pensando: ele
foi fraco. Ele morreu na cruz e ele sofreu muitas coisas. Eu quero te dizer que esse versículo 25 fala que, primeiro, que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E segundo, que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse nosso Jesus que morreu, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Eu quero te dizer que talvez você pense assim, mas eu abandonar tudo, como fez Mateus, eu abandonar minhas práticas, como fez Simão, Pedro, eu que luto para conseguir o melhor para a minha vida. Eu quero te dizer que se você conhecer o poder de Deus que eu estou falando agora, que muitos ainda não conseguiram conhecer, você vai entender que tudo o que você fizer para melhorar a sua vida será insignificante perto daquilo que o Senhor pode realizar na sua casa, na sua família. É como se a sua sabedoria fosse muito pequena. E a palavra de Deus diz que os pensamentos deles são maiores que os nossos pensamentos. E os caminhos deles são maiores que os nossos caminhos. Então, que você consiga experimentar esse Deus vivo, que você consiga experimentar esse Jesus de Nazaré, que você consiga olhar para a palavra de Deus e entender que essa palavra para a sua vida não pode ser mais loucura, mas sim poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? E, em segundo lugar, eu tenho uma outra pergunta que eu fiz ao meu coração. Temos a certeza da palavra da cruz em nossos corações, mas ao sentirmos fracos às vezes, parece que estamos o negando. E talvez você fez essa pergunta. Senhor, por que eu tenho me sentido fraco? Senhor, se eu tenho a sua palavra em meu coração, Senhor, se eu acredito fielmente no Senhor, em seu caminho, e se é isso que eu luto todos os dias, por que tem dias, Senhor, que eu pareço muito fraco? Será que eu tenho negado o Senhor nesses momentos de fraqueza? Primeira coisa, fato é que eu e você já éramos fracos antes de estarmos no caminho do Senhor. Faz sentido para você isso? O reverendo Paulo, pastor na igreja de Uberlândia, central de Uberlândia, ele fala, faz sentido para você isso? Será que faz sentido eu falar para você e falar para mim que nós éramos fracos antes de encontrarmos ao Senhor? Olha o versículo 26. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que nem foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Queridos, as nossas fragilidades, às vezes os nossos pensamentos, quantas vezes nós ficamos pensando várias vezes em situações que nos julgamos que estamos fracos. Quantas vezes ao acordar pela manhã, acordamos onde as situações estão corrompendo os nossos corações, onde as dificuldades vêm. Quantas vezes nós olhamos para a nossa realidade e nós enxergamos imperfeições, talvez imperfeições no nosso físico, com dores, como limitações, como também problemas emocionais na nossa saúde, como podemos também enfrentar obstáculos. Enfrentamos obstáculos talvez na área financeira, na área dos relacionamentos. Eu quero te dizer que se você se sente assim, não é porque você tem negado ao Senhor. Eu quero te dar uma dica diante de Deus. O que você precisa fazer nesses momentos é exponha a sua fraqueza diante de Deus. Exponha aquilo que você está sentindo para Ele.
Não saia de casa quando você acorda em fraqueza sem orar. E quando você acorda forte, ore também para Deus te permanecer na força dele. Mas converse com Deus. Fale para Ele o que você tem sentido. Conte a Ele as suas limitações. Mostre a Ele os seus problemas emocionais e os obstáculos que você tem enfrentado. Ele é seu Deus. Ele é seu Pai. E além de contar ao Senhor, declare força. Joel 3,10 diz: digo fraco que eu sou forte. Nós fomos chamados, às vezes, como fracos. Às vezes, antes, a nossa vocação foi em que nós não éramos pessoas fortes, estabelecidas. Nós talvez éramos desprezados. Mas Ele nos chamou, aleluia. E Ele fala: diga o fraco, eu sou forte. Ah, amados, às vezes Deus, e praticamente todas as vezes, Deus permite as nossas fragilidades. Não porque nós estamos o negando. Não, nada disso. Na verdade, é para que em nós seja manifesto o poder de Deus. Amém? Eu vou repetir. Deus às vezes permite as fragilidades em nossas vidas, para que em nós manifeste o poder de Deus. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nem os sábios desse mundo, nem os fortes desse mundo vão poder se vangloriar na presença de Deus. E nem nós, que somos os teus filhos. Nós vamos precisar entender que nós somos dependentes de Deus a todo tempo. Mas escute, Deus vai manifestar em sua vida, oh, aleluia, diante mesmo das suas fragilidades. Aquilo que os fortes, aquilo que os sábios vão se perguntar: como que Deus pode fazer isso na vida dessa pessoa? Como Deus pode curar o emocional dessa pessoa de uma forma radical? Muitos talvez viram você com depressão, com várias síndromes, viram você acuada, fechada dentro do quarto, vão ver você reluzente, falando do amor desse Jesus Cristo, falando que esse Jesus é maravilhoso, e as pessoas vão olhar e falar: que isso? O que está acontecendo com essa pessoa? Muitos talvez olham para você nas suas fragilidades, nos seus obstáculos, naqueles momentos em que todos poderiam falar assim: chegou o momento que essa pessoa não vai conseguir mais. Ah, queridos, e aí nesse momento eles vão ver o agir de Deus sobre a sua vida. Toma posse aí, amém? Toma posse em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele veio para você. Oh, aleluia! Ele veio para mim. É aquilo que é loucura para aqueles que se perdem, é poder para nós. Jesus Cristo veio ao nosso encontro. Aleluia! E o final dessa palavra diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus nos deu sabedoria. Deus nos deu justiça, que é a justificação em Cristo. Deus nos deu possibilidade de santificação, perdão de pecados. Deus nos deu redenção, a vida com Deus. Nós podemos ter contato com Deus, nós podemos falar com Deus, nós podemos abrir o nosso coração com Deus. Sabe para quê? Para nós mostrarmos para Deus: nós somos fracos, mas você venceu. E a sua vitória chegou até nós. A sua vitória na cruz nós recebemos em nome de Jesus. Ah, queridos irmãos, eu creio em uma transformação maravilhosa na vida daqueles que a partir de hoje crerão na palavra de Deus. E eu creio também num fortalecimento de Deus sobre você, que estava frágil,
e pensou que estava negando o Senhor. Não. Deixe o poder de Deus manifestar sobre a sua vida em nome de Jesus. E nós, todos nós juntos, aqueles que aceitarão ao Senhor a partir desse vídeo, a partir desse culto, e aqueles que se fortalecerão no Senhor, nós glorificaremos ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu convido você. Nós, daqui a pouquinho, depois dessa oração, nós vamos passar para o momento de ceia. Eu convido você a analisar a sua vida. Eu convido você a, diante dessa palavra da cruz, ver como que você tem buscado ao Senhor, como que você tem entendido essa palavra e como que você tem se fortalecido no Senhor diante das suas fragilidades. Deixa Ele te ajudar nesse momento. Confessa os seus pecados, confessa as suas falhas, em nome de Jesus. Aleluia. Deus Pai, diante dessa palavra, meu Deus, que para muitos é loucura, nós acreditamos no Teu poder. E o Teu poder, ó Deus, veio para manifestar a Tua graça sobre nós. O Teu poder veio para nos fortalecer diante das nossas fragilidades. O Teu poder, ó Pai, veio, Senhor, em nome de Jesus, manifestar, Senhor, a Tua graça. Mas para isso, ó Pai, nós precisamos confiar ao Senhor. Nós precisamos, ó Deus, entender, Pai, que para os judeus foi escândalo. Oh, meu Deus, e para os gentios foi loucura. Mas nós não queremos acreditar, Deus, e ficar pensando que é escândalo a Tua palavra, e é escândalo nós servirmos ao Senhor. Não. E nós não queremos, ó Deus, acreditar que é uma loucura, Pai, fazermos a Tua vontade. Também não. Nós queremos entender, Pai, que é poder de Deus. E por isso, Pai, neste culto, ó Pai, diante da ceia do Senhor, diante, ó Pai, onde nós trazemos a lembrança, ó Pai, o memorial que o Senhor nos mandou celebrar, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que esse memorial desta noite seja como um fortalecimento para a nossa vida, para a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Por isso, Pai, faça a Tua vontade em nosso meio e glorifique o Teu santo nome, em nome de Jesus. Nesse momento, você que preparou os elementos da ceia, em nome de Jesus, separe agora os elementos, chame a sua família. Eu quero chamar aqui a Esther, quero chamar a Sara, quero chamar a Grace, que estarão aqui comigo nesse momento. E você também chame os seus familiares, para que nós venhamos cear juntos. Você já reuniu sua família para esse momento? Nós vamos estar lendo a leitura bíblica da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Feche os seus olhos agora. Nós vamos estar consagrando os elementos ao Senhor. Toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão. Rendemos-Te graças de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com Teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e, por Tua infinita bondade, consagre os dons de pão e de vinho, para que, recebendo segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém. A mesa, irmãos, está preparada. O Senhor ressurreto e presente conosco convida todos a celebrarmos a ceia. Então você pode pegar os elementos aí agora e servir a sua família. Sirva os seus familiares em nome de Jesus. Isso.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pegou o cálice? Pegou o pão? Eu sei que você já orou. Agora, pode comer do pão. Beba do cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos ter o momento da impetração da bênção. E logo o irmão Rodrigo estará fazendo um momento de oração de gratidão para finalizar o nosso culto. Amém? Que o amor de Deus, que a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença consoladora do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje, para sempre. Amém. Graças a Deus. Eu e a minha casa, nós celebramos com vocês nessa noite, em nome de Jesus. Muito obrigado. Chega agora o momento da oração de gratidão, em nome de Jesus. Graça e paz. Olá, graças e paz a todos que assistem esse culto online. Eu vou estar agora fazendo aí a nossa oração de gratidão por esse culto. Então, gostaria de pedir para todos aí que possam fechar seus olhos para agradecer ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, muito obrigado por mais esse culto, Senhor, que acabou de acontecer, esse culto online, através da ministração do pastor Emanuel. Ó Pai, nós sabemos que isso tudo que está acontecendo hoje tem um propósito. Esse propósito nós sabemos que é só o Senhor que está buscando, Pai. Eu acredito muito, Senhor, que esses cultos online estão acontecendo de uma forma para que o Senhor atinja cada vez mais o coração daquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Nós sabemos também que esses cultos vão ficar gravados e que mais pessoas poderão acessar, Pai. E por isso eu sou muito grato, Pai. Sou grato por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas, pelas misericórdias que o Senhor vem colocando em nossas vidas, por o Senhor estar sempre em perdão conosco, Pai. Ó, Pai, continue nos perdoando dos nossos erros, Senhor. Por isso eu sou grato ao Senhor, Pai. Eu sou grato a tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Eu sou grato por essa igreja de Serra Azul. Eu sou grato por todos os irmãos que aqui estão e que ainda vão chegar, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que esses cultos vão atingir esses corações e que quando tudo isso passar, que essas pessoas também vão chegar junto a nós na igreja, Pai. Dê sabedoria a essas pessoas para que elas possam quebrar aí os muros da preguiça, Pai, e vir para a nossa igreja assim que tudo isso passar. Que as pessoas não caiam no comodismo de ficar dentro de casa quando tudo isso também passar e que elas possam regressar junto com nós e outras pessoas que ainda não vieram, Pai. Eu sou muito grato pelo Senhor, por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas, por todas as bênçãos que o Senhor vem colocando sobre nós, Pai. Muito obrigado por mais essa ceia de hoje, Pai, por esse culto abençoado, ministrado pelo pastor Emanuel, por esse louvor que tivemos também, Pai, por todas as pessoas envolvidas nesse culto. Ó, Pai, eu sou muito grato ao Senhor. E eu sei, Pai, eu sei que o Senhor tem um propósito para tudo. E eu vou estar aqui, Senhor, sempre agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor vem fazendo por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tenha aí misericórdia das pessoas que ainda não conseguiram chegar e que o Senhor toque aos corações das pessoas, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem fazendo. Mais uma vez, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.